o que está acontecendo com as ações do Banco do Brasil, de código BBAS3. As ações caíram mais de 13% após a divulgação do balanço do primeiro trimestre de 2025, que decepcionou o mercado. Eu vou te explicar de forma bem simples o que aconteceu e o que eu fiz com as minhas ações. E também vou te informar quando será o próximo pagamento de rendimentos, valor e data com. As ações estão caindo porque o Banco do Brasil teve um lucro de 7,37 bilhões no primeiro trimestre de 2025, o que representa uma queda de 23% em relação ao trimestre anterior e de 20,7% na comparação com o mesmo período de 2024. Esse resultado ficou bem abaixo do que os analistas esperavam, que é um lucro de cerca de 9 bilhões. E segundo o próprio banco, essa queda aconteceu principalmente por causa de uma nova regra do Banco Central, a Resolução 4966, que mudou a forma como os bancos calculam perdas e reconhece receitas. Por conta disso, o Banco do Brasil deixou de contabilizar 1 bilhão em receitas de crédito, a inadimplência aumentou e chegou a 3,9% em março. O custo de crédito também subiu, influenciado principalmente por dificuldades no setor do agronegócio, que ainda sofre com problemas da safra de 2023 e 2024 e casos de recuperação judicial. As receitas do banco com serviços caíram 9% em relação ao trimestre anterior. Já as despesas administrativas ficaram praticamente estáveis no primeiro trimestre, mas subiram 7% em 12 meses. Por fim, o banco ele continua sólido, mas o retorno sobre o patrimônio caiu de 21,7% para 16,7%. Isso causou uma reação muito negativa dos investidores e a ação despencou mais de 13% no início do pregão. O mercado ele é movido por expectativas. Quando essas expectativas não se confirmam, a correção do preço da ação geralmente vem forte. E era possível prever essa queda de mais de 13%? A resposta é não. Esse tipo de queda em uma manhã a gente pode esperar em ativos mais especulativos, mas essa queda em uma ação como a do Banco do Brasil realmente é uma queda bem agressiva. Claro que quem acompanha mais de perto pode ter percebido sinais dessa queda, mas prever uma queda de 13% em um dia só é praticamente impossível. A bolsa é imprevisível no curto prazo e quem investe em ações precisa entender que isso faz parte do jogo. Eu tenho 4.700 ações com preço médio de um pouco mais de R$ 24, é uma das minhas maiores posições e hoje esse lucro praticamente evaporou com essa correção forte. Se eu soubesse que o resultado do primeiro trimestre seria tão ruim e a correção seria tão agressiva, eu teria vendido tudo ontem por R$ 29,40 e recomprado hoje. Mas eu considero esse tipo de movimentação um pouco arriscada, porque por várias vezes eu já vendi um ativo com a intenção de comprar mais barato e esse ativo não corrigiu tanto e eu tive que pagar mais caro para recomprar. Então eu aprendi com esses erros do passado e hoje em dia eu não tomo mais decisões emocionais com base em um dia ruim. Isso faz parte da renda variável e é o preço que se paga para colher bons frutos no futuro. Eu invisto com foco no longo prazo, eu gosto de empresas sólidas, boas pagadoras de dividendos e o Banco do Brasil segue sendo uma delas. Mesmo com um trimestre mais fraco, isso não muda o histórico da empresa, ela continua lucrativa, resiliente e estratégica no setor bancário. Minha estratégia é acumular boas ações ao longo do tempo, ter uma carteira diversificada com outras classes de ativos, inclusive ETFs de índices americanos, e não ficar pulando de galho em galho por causa de volatilidade de curto prazo. Momentos assim testam nossa paciência e a nossa convicção, mas é exatamente nesses momentos que a gente precisa lembrar do porquê começamos
estamos a investir e qual estratégia estamos seguindo. Quem investe para longo prazo precisa entender que correções acontecem e às vezes o mercado exagera na reação. E geralmente, depois de uns dias, o preço da ação se ajusta. Então, para quem está acumulando ações, seguindo uma estratégia clara, focando em dividendos, essas correções de curto prazo podem ser oportunidades de comprar mais ações. Porém, não aporte tudo de uma vez, ainda tem margem para mais correções. O racional é ir acumulando aos poucos. Não é recomendação de investimento, é apenas a estratégia que eu sigo. E com relação ao pagamento de rendimentos, o Banco do Brasil anunciou no dia 15, junto com os resultados, a aprovação da distribuição de cerca de quase 2 bilhões a título de remuneração aos acionistas sob forma de juros sobre capital próprio, relativos ao primeiro trimestre de 2025. O valor corresponde a 33 centavos por ação e a gente precisa descontar os 15% de imposto nesses 33 centavos, então a gente vai receber na nossa conta 28 centavos por ação. É um rendimento inferior ao rendimento que o mercado estava esperando, mais um motivo também da ação ter caído hoje. Não tome decisões com base no pânico. Quem investe com visão de longo prazo entende que dias ruins são passageiros. Eu sigo firme na minha estratégia porque sei que decisões tomadas com calma e fundamento têm muito mais chance de dar certo do que aquelas tomadas no calor do momento. E se esse conteúdo te ajudou a pensar com mais clareza, dê um like no vídeo, para você não custa nada, mas para mim faz toda a diferença. Comenta aqui como você está lidando com essa queda e correções das ações do Banco do Brasil e, claro, inscreva-se no canal. Um abraço e até mais!